Olá, estamos em mais um programa Viver Direito da TV Jet, o canal da palavra. Eu sou a Graziele Melo, sempre com um convidado especial para instrumentalizar você enquanto cidadão e sujeito de direito. Então, fique com a gente. Olá, estamos aqui com o meu querido professor, então para mim é uma honra tê-lo aqui, que é o professor Gustavo Nassif, que é professor, doutor, advogado, pós-doutor na verdade, e atualmente ouvidor-geral do município de Belo Horizonte. Para mim é uma honra tê-lo aqui. A honra é toda minha. Que bom! E a gente vai falar hoje sobre transparência, acesso à informação no serviço público. Conta um pouquinho para a gente de você, antes da gente chegar nesse tema. Como é que foi sua trajetória até hoje ser ouvidor-geral nessa área? Pois é, Graciela, eu quero agradecer primeiro a oportunidade, né? Para mim é muito honroso estar aqui com você, foi minha aluna e acompanho a sua brilhante carreira, né? Como advogada, somente na área da mediação de conflitos. Isso é importante, a gente está nesse momento mesmo do consenso, né? Do diálogo. Eu acho que é por aí que a gente precisa de alcançar, vamos dizer assim, novas conquistas. Mas eu já estou na carreira do direito, esse ano faço 24 anos que eu me formei, né? Ano que vem eu já vou para a festa do jubileu de prata da minha escola. E nos primeiros anos eu advoguei, aprendi um pouco na lida do dia a dia, da advocacia, né? Foram praticamente 10 anos do início da minha carreira dedicada à advocacia. Mas no curso da minha vida profissional eu procurei me qualificar, então eu fiz uma pós-graduação lato sensu, depois fiz uma segunda, e então logo me percebi a condição de poder ajudar dentro da sala de aula, algo que me despertou durante a minha formação acadêmica. E até comecei a docência antes de iniciar o mestrado, e o mestrado foi também muito importante, porque quando iniciei a docência, depois de quase 10 anos de formado, eu tive a necessidade de aprofundar e ir para o estrito sensu, né? Então, fui para a PUC, né, que é uma escola de direitos excelente. Conceituada, E lá eu praticamente fiquei durante 7 anos fazendo o mestrado e o doutorado em Direito Público. E durante esse período eu também fui convidado a exercer algumas funções no poder público, né? Estou na atividade do poder público desde 1999 e acabei, ao longo da minha trajetória, me afastando um pouco mais da advocacia, eu diria assim, quase que 80%, né? Mexo muito pouco hoje com o contencioso, mas me ligando muito na área do direito público, da administração pública. Então eu conciliei, nesses últimos anos, a docência na área do direito, nessa área do direito público, com a administração pública. Então, educação e direito público é algo que faz parte da minha vida. E agora, muito recentemente, eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado, né, como complemento, como descoberta, numa universidade europeia, que foi a Universidade Nova de Lisboa, a qual fui muito bem acolhido, tive a oportunidade de conhecer no direito comparado outras visões acerca da democracia, do direito público, a maneira como o europeu trata a cidadania, a relação que os governos têm com a sociedade. Nossa, muito interessante. E isso para mim foi realmente assim muito gratificante, né? Então assim, em termos de carreira de forma muito sintética, claro, durante esses anos foram muitos acontecimentos, né, dentro de sala de aula, foram muitos acontecimentos
dentro das estruturas governamentais a qual eu servi. E felizmente me sinto hoje já com uma boa experiência, mas claro, quem é da área acadêmica e convive nesse mundo tão complexo sabe que sempre tem muito que aprender, né? Eu acho que a vida é isso, como diz meu né? pai, a vida é uma eterna aprendizagem. Claro. E hoje a gente está aqui, inclusive, para poder não só ter essa troca, mas para instrumentalizar as pessoas nessa perspectiva de cidadania mesmo. E que bom que você tem todo esse compilado de Brasil, exterior e tantas outras atividades públicas que nos impele ao exercício da cidadania, né? Conta um pouquinho pra gente o que seria isso, assim, até para as pessoas se sentirem parte desse tema. Coincidentemente, Graciela, eu herdei a nacionalidade portuguesa da minha avó. Sim. Então, eu há cerca de 10 anos atrás, eu consegui, por atribuição, a nacionalidade portuguesa. O que também me facilitou muito a minha estada em Portugal, né? Os amigos que lá fiz. Mas o que eu trouxe da minha vida profissional, de um modo geral, foi um estudo, e me concentro muito a tentar entender a questão dos processos democráticos, a questão da cidadania, né? Entender um pouco da nossa história contemporânea, e pela atividade que exerço também trabalhei com a atividade de ouvidoria, que embora seja uma atividade incipiente ainda no Brasil, e muito mais incipiente no âmbito dos municípios, né? São 5.500 municípios brasileiros, e essa atividade me fez observar como a gente precisa de amadurecer democraticamente. E essa atividade também acabou me chamando a atenção, porque o próprio processo de evolução do controle da administração pública foi incluindo o cidadão como coparticipante da gestão pública, né? Então, felizmente, a Constituição de 88, depois da emenda 19 de 1998 e das legislações, principalmente as mais recentes, como a Lei da Transparência, né? Que é uma lei que modifica a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 131 de 2009, que determina que todos os governos sejam abertos. Abertos a quem? Abertos à sociedade, abertos ao cidadão. Então, a necessidade, a obrigação de se colocar todas as receitas, todas as despesas à disposição do cidadão é um processo de evolução e amadurecimento democrático. Na sequência veio a Lei de Acesso à Informação, que é de 2011. Nessa questão da transparência tem um portal também, né, que as pessoas têm acesso. Claro, é porque a legislação determina que no website, né, das prefeituras, dos governos, da administração indireta, tenha um portal da transparência. E a legislação ela é extremamente rigorosa de quais são os elementos de receita e despesa que é obrigatório disponibilizar para a sociedade. E é praticamente tudo, não fica quase nada de fora. Então hoje, qualquer cidadão que quiser conhecer quais são as receitas e as despesas de um município, de qualquer estado, da União, dos seus ministérios, das suas da administração indireta, vamos assim dizer, que basta que com um clique, exato, você tem lá as companhias de água, previdência, né? Às vezes tem companhia de mobilidade urbana, de tráfego e trânsito. Então, todas elas são obrigadas a disponibilizar. E com isso, o cidadão tem a possibilidade, eu gostaria até de dizer que eu acho que o cidadão tem a obrigação de acompanhar. Verdade. Né? Não é exatamente a nossa cultura,
Porque a gente também tem essa necessidade de cobrar, até porque a gente está se sentindo tão violado com a política de uns tempos para cá, e muitas vezes não procura se informar, né? Temos muito assunto ainda, o nosso primeiro bloco, pode acreditar, ele chegou ao fim, passa tão rápido, mas aguardem aí que nós temos muito assunto ainda e vai ser ótimo para você. Estamos de volta no programa Viver Direito com o professor doutor Gustavo Nassif, falando sobre transparência, acesso à informação, serviço público, e complementa um pouquinho para a gente do que a gente estava conversando no primeiro bloco sobre essas questões exatamente dos dados, das informações, porque ainda tem muito papo sobre isso. Além dessa transparência ativa, que é A obrigação de disponibilizar todos os dados, receitas e despesas, existe o outro lado, que é a transparência passiva, que a gente cai aí na lei de acesso à informação, que todo cidadão tem direito de pedir informações ao poder público. Então, a transparência é a regra. Claro, existem algumas informações que a lei coloca que são exceção. Algum tipo de informação que esteja protegida pelo sigilo. A própria lei vai dizer Que tipo de informação? que tipo de sigilo e por quanto tempo a informação Pode ficar resguardada. Exatamente. Mas, em regra, grande parte das informações estão disponíveis. Então, o cidadão pode solicitar no próprio website, chama o ESIC, né? Vamos deixar aqui depois os endereços. Exatamente, o ESIC, que está disponível nos websites dos portais de transparência dos entes, né, da administração pública, a pessoa pode solicitar. Evidentemente que da negativa cabe recurso, os recursos vão para a autoridade superior, mas de um modo geral, quando você tem a disponibilização de dados de um lado e a possibilidade do cidadão pedir dados que ele entenda que possam ser solicitados, você formata então a possibilidade de participação, de fiscalização, de questionamentos. Ou seja, se você pedir uma informação e essa informação for negada, a gente não tem que se contentar simplesmente. Não. Ou seja, me foi negada por quê? Me explica. Posso Exatamente, recorrer, claro, posso procurar entender melhor. Claro. Posso... O direito, você tem o direito ao contraditório, ao duplo grau de jurisdição, mesmo no plano administrativo, né? E para fechar, vamos dizer assim, esse ciclo, além de outras normas das estatais ou de integridade, trazendo mais para o lado da minha atuação, que é na área de ouvidoria, que é do controle social, né? Porque existem outras normas de controle interno que também vão ajudar nisso. Desculpa te interromper, até porque eu acho que vai fazer link com o que o senhor vai complementar. Já me informa também, para as pessoas, qual que é o papel das ouvidorias mesmo? Né? Assim, olha, ouvir os acolhimentos, ouvir as questões, acolher, gerar também encaminhamentos, porque muitas pessoas falam assim, ouvidoria não funciona. Pois bem, é uma excelente pergunta. E eu vamos dizer assim, já respondo ela já com essa nova legislação, a 13.460, uma lei nacional, vale para a União, Estados e Municípios, que está sendo apelidada de Código do Usuário do Serviço Público. Assim como você tem um Código de Defesa do Consumidor, surge essa legislação agora para dar vez e voz para o cidadão, usuário do serviço público. No âmbito dessa legislação, as ouvidorias que são os instrumentos para poder viabilizar essa conexão, esse diálogo entre governante e governado. Ótimo. A ouvidoria, ele é um órgão muito próximo àquilo que você faz, que é um órgão de mediação. Então, ele recebe, verifica o tipo de queixa, reclamação, denúncia, procura encaminhar e buscar uma resposta do órgão, né? Então, existe uma relação interorgânica, a ouvidoria dialoga com todos os órgãos, mediando essa relação e filtrando esses impulsos sociais. E ela mesma faz a devolução para o cidadão. E ela mesma dá essa resposta. Sim.
Essas respostas, elas podem ser com a solução, podem ser com a informação de quais são os procedimentos que estão sendo tomados, e sempre ao final dos procedimentos uma resposta como encerramento, né, vamos dizer assim, da solicitação do cidadão. Então, a ouvidoria, embora ela esteja numa posição de não ela está numa posição de segunda instância, porque os órgãos da administração pública têm a obrigação de prestar um determinado serviço. Se esse serviço não está acontecendo, o cidadão deve buscar no órgão a prestação de serviço. Por exemplo, olha, eu fui num órgão, não tive aquela minha demanda atendida, quero entender, vou na ouvidoria. Exatamente. Então, depois que você tentou, não conseguiu, vai a algum lugar. E essa ideia, muitas questões são solucionadas sem que você tenha que judicializar, ou sem que você às vezes tenha que fazer uma petição mais complexa, porque é um exercício de autotutela da própria administração. E pelo que o senhor tem dito, até pelo número da lei, né? É tudo muito recente ainda, então. Muito. E eu pergunto com relação ao fato de ser recente, porque nós estamos vivenciando questões de falta de transparência, claro, em que gera uma sensação de insegurança e de instabilidade no sentido dessa corrupção toda que a gente tem visto, né, de grandes governantes se submeterem, sendo presos e etc. E como que funciona? Se temos uma transparência tão rígida, por que ainda assim muitas coisas vazam ou escorrem pelos dedos e há ainda caixa 2, etc. Não só pessoalmente, mas tecnicamente, porque tem o dinheiro que vai entrar, o dinheiro que vai sair. Olha, eu tenho pensado muito nas questões que têm ocorrido no Brasil, né, fruto dessas operações que envolvem a Polícia Federal, o Ministério Federal, o Poder Judiciário. Eu não penso que a corrupção ela está apenas no governo. Né? Eu acho que a questão ela é muito cultural. Eu acho que as camadas da sociedade, nas suas proporções, acabam cometendo seus desvios no ambiente que vive. Né? Então, dificilmente um governante... Pequenos ou não, são desvios. Como diz meu pai, o certo é o certo, mesmo que ninguém esteja vendo, né? Então, eu não acredito que exista, por exemplo, uma sociedade honesta e os governantes honestos. Ou vice-versa, uma sociedade desonesta com os governantes honestos. Até porque eles são representação, né, da nossa sociedade. Então a gente precisa de assumir uma responsabilidade na condição de cidadão, ser mais atuantes, fazer uma meia-culpa, verificar onde estão as nossas omissões, porque não basta você ter uma transparência disponível se a pessoa não vai lá, não confere, não verifica, não questiona. Né? Por que é isso? Por que é assim? Importante. Vamos mobilizar, vamos questionar tal situação, por que uma determinada classe tem um super salário e uma outra classe não tem. Porque o poder, as corporações e o corporativismo, elas funcionam. Cada classe defende os seus interesses, faz seus grupos de pressão e aquelas que não têm condições de fazer, ela acaba sendo submetidas. Então, é uma relação de poder de um lado. Mas também é importante, a partir de uma atuação, embora a gente verifique que possa haver alguns, vamos dizer assim, alguns excessos, né, nessas operações, mas a gente tem visto uma mudança e um amadurecimento grande. É interessante. E isso não é do dia para a noite, isso acontece gradativamente. E a sociedade brasileira tem que parar de pegar atalho, porque na realidade nós somos a sociedade dos atalhos. Verdade. Né? E quem faz os atalhos e se aproveita no caminho desses atalhos, acaba fazendo, vamos dizer assim, o mal para a coletividade como um todo. Então, no fundo, é a questão da corrupção, que não vai acabar nunca, porque existe em todos os lugares, mas é preciso que nós tenhamos postura que não só vá de cima para baixo, mas que vá também de baixo para cima. Que na verdade é o ideal. Exatamente, e a gente assumir um pouco dessa responsabilidade. Claro, acho que nós estamos num momento importante. Há, de um lado, quem diz que o Brasil está indo por um processo de muita decadência, mas eu também vejo uma outra situação. Existe uma grande resistência daqueles que se aproveitam da confusão, das más leis,
da falta de boa gestão. E esses grupos fazem pressão para isso não mudar. E dá a impressão de que o Brasil está... Um caos eterno. Realmente nós estamos passando por um processo econômico e político realmente grave, difícil. Mas a pergunta é o seguinte, será que esse passo atrás que nós estamos dando, né? Um passo atrás não no sentido... É aquele passo atrás para dar 2 para frente, como diz meu pai. Vamos voltar, vamos ver de onde paramos, vamos nos reorganizar e seguir. Porque se a gente não abrisse também essa caixa preta, vamos dizer assim, continuasse varrendo a sujeira para debaixo do tapete, quer dizer, chegou um ponto que o tapete ficou curto. Verdade. Porque a sujeira era maior que aquilo que podia caber. Vamos deixar, baixo, então, né? as pessoas com essa pulga de tanta reflexão, de tanta informação, porque quem me dera a gente poder conversar muito mais tempo sobre isso aqui, mas as portas estão abertas para o seu retorno. Quero te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Mesmo. E acompanhe, não deixe de acompanhar, sempre com um tema tão interessante. Depois vai também para o YouTube e a gente tem possibilidade de deixar registrado tudo isso que a gente está conversando. E não deixe de passar no Espaço K também para cuidar dos seus cabelos. Até a próxima.